Que alegria estar de volta aqui no nosso, mais uma das lições do nosso estudo bíblico, O Grande Conflito. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você acha de namoros longos? 10 anos de namoro. O que você pensa disso? O que você pensa de um namoro que é encerrado com aquela famosa e célebre frase: dá um tempo? O que você vai fazer com o namoro com Jesus? Esta é a nossa 17ª lição. O que você vai fazer com tudo que você aprendeu? Você quer saber? Vamos juntos nesta viagem de O Grande Conflito. Bueno, estamos de volta aqui no nosso estudo bíblico e eu falei bueno porque hoje temos pastor Júlio Padilha está conosco. O senhor é gaúcho, não é? Eu sei que o senhor está vindo do Paraná, né? Isso, eu sou paranaense, mas sabe que fui gerado no Rio Grande do Sul. Opa, conta pra nós. Sim, isso aí. Meus familiares são todos aqui do Rio Grande, gaúcho da fronteira. De que são lugar? De Rosário do Sul, pai, mãe, irmãos. Eu fui o único paranaense. Meu pai trabalhava numa empresa, uma construtora, e como eu disse, fui gerado aqui, daí ele foi transferido e cheguei no Paraná e nasci, então, mas a nossa genética toda daqui do Sul. Né? Pastor Júlio, o senhor está vindo aqui para, já são Norte e Sul, para o Rio Grande do Sul, agora o senhor estava onde? Olha, eu comecei meu ministério, esse ano estou completando 31 anos como pastor dessa igreja. Comecei no Mato Grosso, 9 anos, depois Santa Catarina, 10 anos e meio, 12 anos no Paraná e começando aqui, espero encerrar as atividades do meu ministério aqui nessa boa terra. Opa, a família já está aqui em Novo Hamburgo? Já, minha esposa Leila, um abraço para ela. Fala o seguinte, vou fazer uma média com ela, já que eu não conheço, manda um abraço para ela ali, para Leila, e para os filhos também. Um beijão, te amo. Como é o nome dos filhos? Uma filha, Isabelle, tive a alegria de casá-la no ano passado, dia 5 de novembro. Sim. Então, realização total, né? Daqui a pouco virão os netos, né? Exatamente. Daqui a pouco virão os netos. O senhor veio para nos auxiliar, para estar aqui com a gente em quais áreas, pastor? Então, pastor, nós vamos trabalhar como ministerial, atendimento aos pastores, não é? Esse ministerial é o pastor que cuida dos pastores, né? E também uma área que eu gosto demais, que é evangelização. Então vamos atender o evangelismo e também o plantio de novas igrejas, uma área chamada Missão Global, que é levar a casa de Deus em territórios que ainda não tem. Quanto tempo o senhor está trabalhando especificamente nessa área de evangelismo? São 18 anos. 18 anos só experiência. Nessa parte de evangelismo. Nesse tema tão importante que é o de hoje, foi escolhido a dedo o homem do evangelismo para falar na essência do evangelismo, que é o nosso tema de hoje, que é a decisão. Okay. Decisão pelo batismo. Não é verdade? Sim. Pastor, nós já tivemos 16 lições, já estudamos sobre sábado, já estudamos sobre profecias, acabamos de encerrar uma sessão desse estudo que é juízo, milênio, todas essas questões, mas tudo isso leva a um ponto, que é a decisão pelo batismo. Por que a decisão pelo batismo é tão importante? Interessante que nesse tema do grande conflito, e eu aprecio muito, pastor Leonir, nós pregarmos o evangelho no contexto do grande conflito. Sim. Eu acho que sempre que nós apresentarmos um tema, você tem que colocar as pessoas numa encruzilhada, ela tem que tomar uma decisão, ou de um lado ou de outro. Aqui em Jeremias, no capítulo 21, verso 8, a Bíblia diz que Deus espera isso de nós. A este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Então, Jesus pregava assim, né? Ele falou dos dois caminhos, o caminho estreito, o caminho largo, a luz e as trevas, não há ligação entre luz e trevas, não é? Entre o céu e o inferno. Então, Jesus pregava
o evangelho no contexto do grande conflito. Uhum. Porque há dois reinos, não é? O reino dos céus e o reino das trevas. E as pessoas precisam se decidir. Por isso Deus quer que preguemos nesse contexto. A este povo dirás, está diante de você o caminho da vida e o caminho da morte. Então nós temos que tomar uma decisão ao lado de Cristo, ao lado do reino, ao lado do reino dos céus. Não é? E até no final do ministério de Cristo ele enfatizou isso, né, pastor Júlio? Exatamente. Não é? Exatamente. Ele diz, olha, depois está encerrando com os discípulos, ide e pregai. Esta Exatamente. é a essência. A Bíblia fala de batismo. A Bíblia enfatiza a questão de um só batismo. Uhum. Como que funciona isto? Porque a gente sabe que existem vários batismos. Uhum. A Igreja Católica batiza por aspersão, os evangélicos batizam por imersão, nós adventistas acreditamos em rebatismo, os evangélicos não acreditam em rebatismo. Podia falar um pouquinho para nós rapidamente, sim. Só para manter um pouquinho aqui no tema, depois a gente entra em coisas mais abrangentes? Pastor, o batismo ele é importante primeiramente porque faz parte do processo da salvação. Salvação não é algo pontual, salvação é um processo linear, né? Que envolve toda a Trindade. Isso já foi estudado aqui. Sim, já foi estudado. E a Bíblia apresenta 7 decisões que uma pessoa precisa tomar para ser salvo. Por exemplo, em Atos 16, versos 30 e 31, o carcereiro perguntou para o apóstolo Paulo, né? O que eu preciso fazer para ser salvo? E aí os apóstolos responderam, Paulo e Silas, crê no Senhor Jesus e será salvo. Esse é o primeiro passo. Primeiro passo. Então veja que eu preciso decidir. Veja, a salvação é uma obra de Deus, é algo externo, não está em nós. A Bíblia diz, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. Então é a primeira coisa que nós devemos entender. E a segunda qual é? A segunda é invocar o nome de Jesus. Lá em Atos capítulo 2, verso 21. Explique para nós. O que é invocar, né? Sim. É chamar Jesus para ser meu Salvador. A palavra invocação é um chamamento. Então não basta saber que Cristo morreu e a morte de Cristo é suficiente para a salvação da humanidade. Mas quem vai ser salvo? Como nós temos o livre-arbítrio, eu tenho que dizer, Senhor, salva-me. Invocar a salvação. Porque nós não vamos para o céu na marra, nós não vamos lá obrigatoriamente, né? Nós temos que desejar a salvação em Cristo Jesus. Então, invocação. Se as pessoas não invocarem a salvação, elas não serão salvas. Primeiro, crer, não é? Crer. Não é uma crendice apenas, mas fé. E talvez alguém pergunte, né, pastor, mas então eu não vou ser salvo porque a minha fé é muito pequena. Mas lembre-se que a fé é um dom de Deus. Tudo vem de Deus, na verdade, né? A salvação não é pelas obras, mas é de graça, né? E até o querer, se eu perguntar para você, amigo, você deseja ser salvo? Se você expor esse desejo, lembre-se que é obra do Espírito Santo. Até o querer a salvação é uma atuação do Espírito Santo em nós, na nossa vontade. Esse crer, nós podemos fazer uma ligação com o tema que eu fiz anterior com o pastor Alex e com um amigo dele, o Sé. Não é que enfatizamos bem São João 3,16 para todo aquele que nele crer. Então, é crer, primeiro ponto. Segundo ponto, invocar o nome de Jesus. E o terceiro ponto? O terceiro ponto é outra coisa muito importante. Lá na segunda carta de Coríntios, capítulo 7, verso 10, Paulo ele fala a respeito do arrependimento que gera salvação. Então, sem arrependimento, ninguém será salvo. Não é por acaso que os apóstolos trabalhavam esse tema, né? Lá em Atos capítulo 2, verso 38, depois de Pedro fazer aquele sermão poderoso, cristocêntrico, apresentar Jesus o Salvador, as pessoas se comoveram e a Bíblia diz que eles fizeram uma pergunta, o que faremos agora? E o apóstolo Pedro respondeu, arrependei-vos e sejam batizados, não é? Então, Atos capítulo 3, verso 19, há inúmeros apelos ao arrependimento. E a palavra arrependimento, no original, significa, a palavra metanoia no grego, significa renovação da mente, uma mente renovada pelo Espírito Santo. É o que tradicionalmente nós chamamos de conversão. E veja que a conversão não é obra
nossa, não é? É obra do divino. Espírito Santo. Então veja, é tudo obra do Espírito Santo. A pessoa conhece a Jesus e isso gera fé. Inclusive a Bíblia diz em Romanos 13, verso 17, não é? Aliás, 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos lá então? Ok. Crer, invocar o nome de Jesus, arrependimento, e junto ao arrependimento vem a confissão dos pecados. ok. E agora então chega o batismo, não é? E por que é importante? Eu quero falar um pouquinho sobre o batismo, Vamos sabe? lá. A teologia do batismo, os diversos símbolos do batismo. Uma vez, uma senhora disse, pastor, eu vou me batizar e eu imagino que aquela água é benzida, uma água poderosa, não é? E o milagre não está na água, mas na simbologia do batismo. Eu costumo dizer, pastor, que há muitos símbolos no batismo, não é? Algo extraordinário. Por exemplo, se nós formos a Romanos, no capítulo 6, versos 1 em diante, não é? O apóstolo Paulo compara o batismo a um sepultamento. Sepultamento simbólico, sepultamento dos pecados, não é? E nascer de novo, sair da água uma nova criatura, um símbolo, né? Esse é um dos símbolos do batismo. Em Colossenses, capítulo 2, verso 12, a Bíblia novamente reforça essa ideia de que no batismo nós somos ressuscitados pelo poder de Deus. Sim. Que nos ressuscitou dentre os mortos. Então vejam só, o que é salvação? Efésios, eu gosto muito do livro de Efésios e as definições que o apóstolo Paulo apresenta a respeito de salvação. Uma delas é que salvação é sair do estágio de morte para a vida. Sim. Ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2, verso 1. Então, antes do batismo, eu estou na condição de condenação, não é? Condenação à morte, porque salvação é a justificação pela fé, que é a primeira fase da salvação, é o momento em que Deus nos salva da condenação da morte. E esse momento acontece no batismo. Então eu entro simbolicamente morto, eu posso até estar respirando, saio vivo, saio com a certeza da vida eterna. Não essa vida efêmera e passageira, que a gente nem pode chamar de vida. O nosso tempo é curto, não é? Vamos lá. Quinto ponto. Nós já passamos 4, né? Quinto ponto. Esse é o quinto. Esse é o batismo. O batismo é o quinto. Batismo. E o sexto? O sexto é a observância dos mandamentos. O jovem rico fez uma pergunta a Jesus, não é? Está lá em Marcos capítulo 10. Também nós encontramos isso lá em Mateus, não é? Ele pergunta, o que eu preciso fazer para ser salvo? E Jesus responde, diz, olha, guarde os mandamentos. E ele disse, mas isso eu faço, não é? Então vejo que guardar os mandamentos de Deus faz parte do processo. Muitas pessoas que acreditam que a pessoa pode ser salva pela obediência, a salvação pelas obras, não é? A Bíblia diz que não, a Bíblia diz que a obediência faz parte da salvação. Uma vez que eu nasci de novo, não é? Então agora eu preciso ser semelhante a Cristo, e por trás de cada mandamento da lei de Deus é uma expressão do caráter dele. Por exemplo, quando a Bíblia diz não matarás, qual é o princípio que está por trás desse pedido de Deus? É o amor. Não adulterarás, qual é o princípio? O princípio da pureza, porque o nosso Deus é amor, nosso Deus é puro. Então, quando eu nasço de novo, eu estou revestido de Cristo e eu me pareço mais com Ele, porque imagine, né, pastor, que salvação seria essa? É onde eu permaneço Sim. do jeito que eu estou, bebendo. Imagina, o camarada lá é um criminoso, a vizinhança o conhece como criminoso. Conversão, né? Que quando converte, vai para o outro lado, nova criatura. Né? Então é uma obediência espontânea, não é? Que brota do coração. Então eu vou obedecer os mandamentos. Ok, e o sétimo e último ponto desta sessão? A permanência. A Bíblia diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Mateus 24, verso 13, Jesus diz, aquele que
perseverar até o fim será salvo. Acontece um problema no discipulado, pastor. Muitas pessoas aceitam Jesus porque o batismo faz parte do processo do discipulado. Vão, façam discípulos, batizem eles, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que Jesus demonstrou uma preocupação muito grande com pessoas que se tornam discípulos e deixam de ser. Ele contou a parábola da videira, ele diz, eu sou a videira e vocês são os ramos. Outro símbolo do batismo é que o batismo é o mecanismo para eu ingressar no corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, a Bíblia diz que nós somos batizados em um corpo. Então, antes do batismo eu sou aquele galho seco, condenado ao fogo. Mas o batismo foi o momento em que o Espírito Santo me enxertou na videira. E na parábola da videira de João 15 ele diz, todo ramo que estando em mim, vejam, o ramo que está enxertado em mim não der fruto, ele corta. E o que está enxertado em mim, que está permanecendo em mim, ele limpa para que produza mais frutos ainda. É por isso que Jesus ele se preocupa muito com a apostasia, porque o pior tipo de perdido é o apostatado, porque ele peca conscientemente. E então ele faz apelos veementes ali em João 15. Se você perceber, a palavra-chave ali é permanecer em mim, permaneçam em mim. Né? Então, o tempo todo pedindo, permaneçam em mim. Entendeu? Pastor, os nossos amigos, não é que estão assistindo essa série, eles estudaram 16 lições atrás. E por que eles precisam ser batizados? Eles não podem continuar como estão? Aqui temos até uma sessão aqui no nosso estudo. Quais as razões para o batismo? Por que eles precisam ser batizados? Pastor, é exatamente o que nós apresentamos e vou acrescentar algumas coisas mais. Se você quer ser uma nova criatura, vejam que Nicodemos era um religioso perdido. Não é porque eu tenho uma religião, digamos assim, que eu estou salvo. A pessoa pode praticar ritos religiosos e estar perdido. O jovem rico era obediente, mas estava perdido. Lhe faltava o ingrediente principal da salvação, que é Cristo. Sim. Por isso, qual foi a recomendação de Jesus ao jovem rico? Venda tudo que tem e segue-me. O que ele não fazia? Ele não era um seguidor de Jesus. E Nicodemos o procurou, também era outro praticante de muitos ritos religiosos, mas ele queria saber o segredo da salvação. E Jesus diz, olha, você precisa nascer de novo. E você precisa nascer da água e do Espírito. Ou seja, você precisa ser batizado. Então, é novo nascimento. É o momento em que eu sepulto os meus pecados nas águas, simbolicamente, nasço de novo. Eu gosto muito, pastor, do batismo de Jesus. Inclusive a lição era o que eu ia perguntar para o senhor. Está lá no Evangelho de Marcos. De Jesus, por que Jesus foi batizado? Ele tinha pecado, eu vejo pelo menos 3 símbolos no batismo de Jesus, não é? Na verdade, 4. Primeiramente, é que o batismo de Jesus é um exemplo, não é? Sim. É Jesus dizendo, olha, eu nem preciso ser batizado, porque na verdade eu não tenho pecado para ser lavado, né? Mas sigam o meu exemplo. E ele sempre recomendou isso. Ele disse, né, vão, façam discípulos e batizem. Então não é algo alternativo. Ah, pastor, eu aprendi tudo, achei tudo bonitinho, tudo maravilhoso. E é interessante como o diabo consegue colocar na mente das pessoas que o batismo é uma maldição. Recentemente eu visitei uma senhora e ela disse, olha, eu gostei. Eu falei, então vamos batizar, vamos ao batismo. E ela disse, Deus me livre. Então, como é contraditório, não é? Que paradoxo é esse? Eu aceito a mensagem, aceito o Cristo da Bíblia, mas não quero me entregar a Ele. É porque ela não entendeu realmente a teologia do batismo. Então, não há salvação sem batismo. É isso. Quem crer e for batizado será salvo, porque representa o novo nascimento. É o momento em que Deus salva você da condenação do pecado, né? Você nasce uma nova criatura. Vamos aos símbolos do batismo de Jesus. Primeiramente, lembre-se que Jesus, a Bíblia diz que Jesus entrou na água, no Rio Jordão, não é? E no momento em que ele foi batizado, 3 coisas aconteceram. Primeiramente, o Espírito Santo desceu sobre ele.
na forma de uma pomba. Sim. É um símbolo. Por que Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é o Deus que unge o recém-batizado. Ok, quais são os outros símbolos? Nós precisamos ir... Rapidamente, então, vamos lá. Já. Unção. Outra coisa é o momento que eu me torno membro da família de Deus. Membro da família de Deus. Porque não foi por acaso que Deus chegou para Jesus e disse: olha, você é meu filho amado em quem me comprazo. Não foi por acaso. É o momento da adoção, sabe? Porque nós éramos escravos, mas agora somos filhos. O apóstolo Paulo diz muito isso em Romanos capítulo 8, né? Sim. Ele nos relembra várias vezes: olha, você não pode andar atemorizado, com medo, angustiado, porque você não é escravo, você é filho de Deus. E em que momento acontece a adoção? No batismo. No batismo eu ingresso como filho de Deus. O Espírito de Profecia diz isso, né? Que é no batismo que eu me torno membro da família de Deus. O apóstolo Paulo diz que antes nós éramos filhos do príncipe das trevas, mas agora eu fui salvo, e é nessa cerimônia que eu realmente sou filho. Pastor, tem amigos nossos que já estão na 17ª lição, aprenderam muitas coisas, e hoje, sobre o batismo, o que o senhor gostaria de dizer para eles sobre tomar ou não tomar a decisão para o batismo? Pode falar, olhando nos olhos deles, amigo, e no coração você deles. precisa tomar essa decisão, e não é palavras do pastor Padilha. Esqueça o pastor Padilha. Eu não vim aqui, não estou aqui como um homem para ensinar você. O tempo todo nós estamos citando a palavra de Deus. E Jesus disse, né? Vão, façam discípulos e batizem eles. Vão, preguem o evangelho. Nós estamos aqui pregando o evangelho. Não estamos aqui para outra coisa senão pregar o evangelho. É simples assim. E Jesus diz: preguem, e quem crer e for batizado será salvo. Então eu pergunto: você deseja ser salvo? Só que você precisa tomar uma decisão. E durante todos esses estudos você esteve em encruzilhadas, não é? No momento que o pastor estudou com você na palavra de Deus sobre o estado do homem na morte, Deus colocou a verdade e a mentira. A verdade da imortalidade da alma e a verdade da mortalidade da alma. E agora você precisa tomar uma decisão. Então, pastor, eu faria o fechamento do nosso estudo de hoje lendo um texto que está aqui em Deuteronômio, no capítulo 30, Deuteronômio no capítulo 30 e o verso 19, fazendo exatamente um apelo para você, amigo que está acompanhando esse estudo, e aqui sintetiza realmente a nossa decisão. E a Bíblia diz assim, ó: o céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele diz: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então esse é o apelo que eu faço para você nesse momento. Está diante de você a vida e a morte. Você aprendeu hoje na palavra de Deus, não é filosofia humana, você aprendeu na palavra de Deus. Se você quer ser salvo, você precisa ter fé em Cristo Jesus, e isso vem de ouvir a palavra de Deus. Continue estudando a Bíblia, não pare por aqui. Em segundo lugar, você precisa invocar a salvação. Então peça que Jesus te salve, e Jesus vai levá-lo ao arrependimento. O Espírito Santo vai gerar, de forma imperceptível, você vai dizer: olha, eu não quero mais essa vida promíscua que eu levava, eu quero uma vida com Cristo. E você vai confessar os seus pecados, e Deus vai dizer: meu filho, você precisa ser meu discípulo, você precisa ser batizado. E quem crer e for batizado será salvo. Então escolha a vida. Esse é o meu apelo. Amém. Procure a pessoa que te deu o livro O Grande Conflito. Procure a pessoa que te deu esse manual para estudar a Bíblia. Deus tem algo especial para a sua vida. O estudo bíblico O Grande Conflito é para que você entenda quem é Deus e quem é Satanás, e de que lado você está. No batismo você vai estar dizendo para Deus: Senhor, eu estou do teu lado. Agora, se você prefere dizer ainda não, espera um pouco,
você também vai estar declarando de que lado você está. Que Deus abençoe você e a sua família e que você possa tomar a decisão mais importante da sua vida, que é entregar o coração a Jesus e estar preparado para encontrá-lo quando Ele voltar nas nuvens dos céus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, e eu vou pedir para que o pastor Padilha ore por você e por sua família e pelas decisões que você precisa tomar. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo estudo da Tua Palavra. Nós ouvimos nesse momento os sábios conselhos da Tua Palavra a respeito de decisões de salvação. E nos abençoe, Senhor, para que possamos ser obedientes a essas orientações. O Senhor nos ensinou coisas preciosas, a importância da decisão, a importância de nós nos posicionarmos ao lado da vida, ao lado da verdade. Isso envolve fé em Cristo Jesus, envolve invocar o nome de Jesus, arrepender dos nossos pecados, confessar os nossos pecados, ser batizado. E por favor, toque no coração desse estudante da Palavra de Deus o desejo de ser batizado, para que essa pessoa possa nascer de novo, para que os seus pecados possam ser imersos nas águas batismais, para que ele possa ingressar no corpo de Cristo, ser membro do corpo de Cristo, porque é no batismo que nós somos inseridos no corpo de Cristo, para que possamos ser filhos de Deus verdadeiramente, porque isso só acontece por ocasião do batismo, e que possamos ser batizados também com o Espírito Santo para recebermos dons espirituais e participarmos da pregação do Evangelho. Então, desperte nós o desejo de receber tantas bênçãos através de uma cerimônia tão especial que é o batismo. Esse é o nosso pedido, a nossa oração, e a fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Padilha, pelo privilégio de ter estado com a gente, e a você, não esqueça, entre nos nossos canais, entre nos nossos endereços, não é do canal Olhar Bíblico, para que você possa se inscrever e vai lá, dá um like, vai lá e se inscreva no canal para que o algoritmo possa subir esses temas e que mais pessoas possam ter contato com a palavra de Deus. Que Deus abençoe você e a sua família e até a próxima.